Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 31. Hoje nós vamos ter aí uma revisão dos assuntos que nós estudamos. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos aí revisar alguns assuntos, para que vocês possam aí ter a compreensão dos conceitos, dos significados, do que nós já estudamos. E vamos iniciar aí sobre a distribuição da água no planeta Terra. Nós temos aí que o planeta Terra ele é formado por oceanos, por mares, por rios, lagos, e todos estes eles vão ter aí um percentual de distribuição na superfície do planeta Terra. Quem já viu aí o planeta Terra do espaço já pôde observar que ele tem um tom azulado, Então, naqueles filmes, que tem astronautas, sempre aquelas abordagens cinematográficas do planeta Terra, nós temos ali aquele tom azulado quando nós vemos distantes, ali do espaço. E por que isso? Porque na superfície da Terra nós temos em sua maior quantidade ela é recoberta por água. Então vamos ver aí quais os percentuais. Os oceanos e mares, eles compreendem aí cerca de 97% de água, salgada. Então, essa água ela é salgada nos oceanos e mares, uma característica muito própria, em que tem toda uma vida marinha, espécies que estão adaptadas àquela característica de água, que é salgada. E também temos água doce, que eles compreendem 2,5% da água do planeta, tá? E essa água aí do planeta Terra, quando nós detalhamos essa água doce, quando nós detalhamos aí um pouco mais, nós vamos observar que ela é muito pouco disponível, para o consumo humano. Na sua maioria ali, ela está distribuída em águas que estão nos rios e lagos. Então, 0,3%, vamos aqui interpretar esta ilustração, na cor amarela, nós temos aqui, essa fatia aqui da pizza. Se nós considerarmos que o planeta Terra está distribuído em uma pizza, Então nós temos como água doce e rios apenas, muito pouco, 0,3%, tá? Já a água doce subterrânea, que não está facilmente disponível para o consumo humano, nós já temos aqui 30% na cor verde. E águas que estão em geleiras ou cobertura permanente de neve, na sua maioria, daqui da nossa pizza, olha, é nessa parte em tons de azul. Então, nós temos aí a importância, já demonstrado pelos valores, a importância que a água tem nos usos que nós devemos ter, nos tratamentos de uso sustentável dessa água, porque de tão pouco 0,3 que está disponível nos rios e lagos, e para quem mora em regiões do Brasil, em biomas em que esses rios e lagos são muito extensos, rios largos, caudalosos, que tem muita água, então nós temos uma falsa impressão de que existe muita água doce disponível, mas nós vimos aí que pelos dados no mundo é muito pouco, 0,3%. Vamos detalhar aí um pouco mais. Vejam que esse 69% dessas água de doce disponível está congelada,
Então, lá nas neves, por exemplo, dos Andes e em vários outros locais, né? 30% em águas subterrâneas, que são os aquíferos, eles são muito utilizados ali para bombeamento de água, né? De uso industrial, e também 1% está disponível como água superficial ali, ou outros usos, tá? Em reservatórios. Isso é muito pouco, né? Nós temos a importância da água para a vida. Para que nós consideramos que a água é importante? Usos no dia a dia, e nós já sabemos, né, para lavar louça, lavar roupa, tomar um banho, né, uso dos ecossistemas para a criação de animais e sobrevivência dos animais aquáticos e também das florestas que são inundadas por água. Consumo humano especificamente, né? Agricultura para poder regar todas aquelas plantas que são cultivadas, né, da agricultura familiar, na roça, ou de grandes extensões de terras que são utilizadas com agriculturas, né, com plantações de cereais e de outros alimentos, e também na agricultura e pecuária, né, e na indústria em geral. Então, a água tem vários usos e que de tão pouco que nós temos aí disponível, devemos ter cuidado. E por isso a importância, né, de termos o uso sustentável dessa água doce para continuar servindo, né, para as atuais gerações e também para as futuras gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos. Eles também têm direito a usar essa água doce que está disponível. Mas vamos lá para outros temas em que nós temos aí sobre o tratamento e abastecimento de água, né, dessa água. Ela é importante, como eu estava dizendo, que seja um uso sustentável, porque ela é importante no tratamento para o consumo humano. E aí, esse tratamento do consumo humano tem várias etapas, tá? Nós temos etapas de captação, coagulação, floaculação, decantação, filtração, desinfecção, que é matar os micro-organismos, ou já inserir flúor nessa água para manter a nossa higiene oral, a saúde oral de todos. E a distribuição dessa água também ela tem que ser cuidada, porque cano, com vazamentos de cano, isso é perda de água potável. Então, nós devemos também ter a preocupação de cuidado dessas redes, né, de tubulação, das estações de bombeamento, para que, então, essa água chegue às nossas casas. E aqui nós temos agora quais são essas etapas de tratamento de modo ilustrado, tá? E que vocês aí vão poder observar quais são as etapas que esse tratamento é realizado, tá? Então, nós temos aí todas uma ilustração, né, como vocês podem observar, né, do tratamento. Nós vamos ver em mais detalhes aí na sua tela. Olha só, esse tratamento de água ele é captado lá num rio, num lago, e aí ele é distribuído, tá, para a adição de substâncias que aglomeram partículas, né? Então, eles são floculados, depois eles entram em decantação, todos eles se concentram no fundo, né, desses tanques aí de tratamento, e aí eles vão passar por um processo de filtragem, com várias componentes aí, carvão, areia, pedregulho, cascalho e desinfecção até chegar nas nossas casas. Assim como nós temos etapas de tratamento, nós também temos etapas de tratamento de água, nós também temos etapas de tratamento de esgoto. O que é feito com essa água que sai das nossas casas? Na maioria das vezes, eles vão ser lançados sem tratamento algum nos rios, nos lagos, ficam ali acumulados nas ruas, né? Formando mau cheiro, animais que morrem. Então, é necessário ter um tratamento. Tem um processo de purificação da água
antes que ele seja devolvido para o ambiente. E essas estações de tratamento, elas são formadas em estações de tratamento de esgoto. Essas ETEs também têm etapas: tratamento preliminar, tratamento primário e tratamento secundário. Todas essas etapas de tratamento de esgoto, eles são básicos, sabe? Eles são importantíssimos para que o esgoto volte com um mínimo de contaminação para o ambiente aquático. E aí, neste ambiente aquático, eles então vão ser usados pelos seres vivos para poder, em melhor qualidade, eles vão compor aquele ambiente, rios e lagos novamente. Tá? Então, vejam aí que as etapas de tratamento de esgoto, desde a captação de todas as residências, aí eles vão passar por várias grades, né? Tá? Várias etapas de gradeamentos e de filtração, para então eles serem ali, ter etapas de decantadores primários e secundários. Tem aí um denominado lodo, é um conjunto ali de resíduos que eles são altamente tóxicos, eles são separados, e essa água que está considerada limpa assim em qualidade suficiente para ser descartada ou direcionada para o ambiente aquático, tá? Então, é importante que as estações de tratamento existam e elas já estão sendo instaladas aí em várias cidades que não possuem, né, estações de tratamento de esgoto para poder melhorar a qualidade desse esgoto para então ser descartado no ambiente. Esse mesmo ambiente que está cheio de lixo, está cheio de esgoto, não está sendo bem cuidada pelas populações ao redor desses ambientes aquáticos, eles podem transmitir doenças. Então, nós vamos ver aí sobre as doenças de veiculação hídrica. Elas são causadas pela ingestão de água contaminada por micro-organismos que causam doenças. Eles são chamados de patogênicos, bactérias, vírus e protozoários presentes na água. Uma primeira doença que nós vamos ver é sobre a cólera. A cólera, que é uma bactéria que é chamada de Vibrio cholerae, ele está presente nessa água que está contaminada por bactérias. Tudo isso está relacionado a saneamento básico. E ele pode apresentar sinais e sintomas após a ingestão de água ou de alimentos contaminados. Que sinais e sintomas são esses? Sinais são aqueles que aparecem e sintomas são aqueles que nós sentimos. Então, diarreia é grave. Diarreia aquosa, vômitos, desidratação, todos estes, eles são graves e por isso é uma doença que, se você tiver esses sinais e sintomas que várias doenças possuem, não fique em casa. Peça para os seus familiares, você vai ao médico para poder ter um diagnóstico correto, tá bom? Outra doença que é transmitida pela água é aí a hepatite A. A hepatite A é muito característica pelo tom amarelado da pele e dos olhos. É causada por um vírus da hepatite A, que é chamado VHA. E também nós vemos aí que a ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes, né? Porque as fezes podem ser descartadas pelo esgoto doméstico nesses ambientes aquáticos. Imagina você vai lá e pega uma garrafa PET de água de um rio e por um acaso bebe essa água. Então você tem ali uma forma de contaminação. Os sinais e sintomas da hepatite A são febres muito fortes, fadiga, dor abdominal, icterícia, que é a cor e peles amarelados. E o órgão que mais é prejudicado na hepatite A é o fígado, tá? Então, estas doenças aí de veiculação hídrica e várias outras doenças que causam verminoses, né? Eles principalmente podem ser evitados com filtragem da água, ou no mínimo fervura, ou no mínimo
uso de desinfectantes dessa água, né? Uso ali de hipoclorito de sódio que vai ajudar a matar os micro-organismos que estão presentes nessa água, tá bom? Vamos ver agora outras doenças que são atmosféricas, transmitidas por ventos, né, que estão presentes nesse ar. São doenças transmitidas pelo ar, geralmente por meio de gotículas respiratórias ou partículas suspensas no ar. E aí nós temos várias doenças e nós vamos comentar algumas. Sobre a gripe, é um vírus chamado vírus da influenza. Quem de vocês aí possivelmente está gripado, sentindo coriza? Pois é muito característico nós termos as infecções das vias respiratórias, né, no caso da gripe. E a contaminação, ela se dá por secreções respiratórias infectadas. Então, espirrar, né, tossir, tocar em outra pessoa com a mão melada, né, dessas secreções, isso transmite por meio do ar com que outra pessoa seja infectada, né, se contamine com esse vírus também, e aí vai causar uma doença infecciosa. Os sinais e sintomas também podem ser muito graves, desde febres, tosses, dor de garganta, pode ter dores musculares, né, que faz a gente ter ali aquela impossibilidade de desenvolver as atividades do nosso dia a dia, né, pelas dores e pela fadiga. Então, também é uma doença que tem que procurar o médico, consulta médica. Crianças e idosos são muito fragilizados, são muito frágeis, né, o seu organismo para essas doenças. E aí tem que procurar atendimento médico, tá bom? Vamos ver outra doença muito grave, que é a tuberculose. Então, é uma bactéria, Mycobacterium tuberculose, é o nome científico. Essa bactéria, ela também é transmitida pela inalação de gotículas respiratórias de pessoas infectadas, né, quando tosse. Então, essa tosse, que é muito característica ali da tuberculose, ela é persistente e aí ela pode ser transmitida a outras pessoas a bactéria, e aí vai desenvolver outros sinais e sintomas, como febre, suores noturnos, perda de peso. Todos estes sinais e sintomas estão relacionados a essas doenças. Mas aí, como é que essas doenças se distribuem pelo mundo? E aí nós temos conceitos específicos. Vejam aí que a ocorrência das doenças pelo mundo, elas podem ser um surto, uma endemia, uma epidemia ou uma pandemia. Vamos ver na ilustração, que vai ficar melhor para apresentar para vocês, que essa ocorrência de doenças, ela é quantificada somente quando a pessoa que está doente, ela procura um atendimento médico. E aí é feito toda uma triagem dela, é feito todo um cadastro, desde os sinais e sintomas, os exames e o diagnóstico dessas doenças. Se ocorrer um caso isolado, é um surto, tá bom? Então, nós temos ali na ilustração um ponto ali no mapa. Se nós temos mais casos isolados, mas que em vários locais diferentes, em vários países diferentes, e que se repetem ao longo dos anos, é uma endemia. Se nós temos um aumento repentino de casos numa determinada região, é uma epidemia. E se nós temos muitos casos dessa doença que se espalham em vários continentes e países, uma pandemia. E por isso nós tivemos
recentemente uma pandemia, uma doença chamada Covid-19, em que ela se espalhou rapidamente em vários países de continentes diferentes. E por isso, medidas de prevenção foram adotadas para evitar com que essas pessoas, ao viajar, transmitissem essas doenças para pessoas de outros países, né? Então, essas são chamadas medidas de prevenção de doenças. Vamos ver aí essas várias medidas, que inicia-se pela vacinação. É importante se vacinar. Higiene pessoal, como lavagem das mãos. Uso de máscaras para poder evitar que as pessoas espirrem e contaminem outras. Distanciamento social e barreiras sanitárias em aeroportos. Os aeroportos são os principais meios, né? Os aviões são os principais meios que as pessoas se locomovem. E que também se torna muito importante cuidar do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é formado pelo conjunto de órgãos, tecidos, glândulas e células que são responsáveis por combater, nos prevenir de micro-organismos que causam doenças infecciosas, micro-organismos patógenos. Esse sistema imunológico, ele vai produzir células. Essas células, elas estão presentes ali no nosso, além dos órgãos, medula óssea, glândulos linfáticos, baço, né, e outros órgãos que estão envolvidos aí na produção de células do sistema imunológico. O sistema circulatório também participa, fazendo com que essas células nos protejam. Então, nós vamos ver aí que o sistema imunológico é o sistema de defesa contra micro-organismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários e outros micro-organismos, tá bom? Todos esses, eles querem, sabe? Eles procuram uma porta de entrada. E aí nós temos barreiras que nós já nascemos com elas, que é chamado de imunidade inata. Essa imunidade inata, nós vemos aí, ó, a pele, saliva, lágrimas, pelos pelo corpo, seja no nariz ou nos braços, enfim, todos esses fazem parte da defesa imediata do organismo, quando eles produzem substâncias, tá? Nós temos aí com que estas substâncias, que elas também ajudam a inativar, a impedir com que o nosso corpo tenha contato com o micro-organismo, que ele possa causar uma alteração. pH também do estômago, tá? O pH gástrico, as enzimas presentes na saliva, as lágrimas e secreções nasais, sabe aquela bolinha que você tira do nariz? Pois é, já são barreiras químicas. Todos eles também vão agir contra os micro-organismos. Mas nós temos células que são parte da barreira biológica. Essa barreira biológica, tanto leucócitos, né, os glóbulos brancos, células fagocitárias, todos eles vão fazer parte da nossa imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é um outro tipo, tá? Nós falamos, todos eles compõem o sistema imunológico. A imunidade inata, nós já nascemos com ela. A imunidade adaptativa, ela é desenvolvida ao longo da vida. E essa imunidade adaptativa adquirida, ela vai ativar várias células no nosso organismo que vão atuar contra os micro-organismos patogênicos, tá? E aí é a vacinação que vai fazer com que essas células sejam ativadas, especificamente por micro-organismos. Por isso é muito importante se vacinar.
A vacinação, ela explora processos ali para induzir a imunidade forte, prolongada, através das células de memória. Então, os linfócitos vão produzir anticorpos, que os anticorpos vão combater as bactérias. As bactérias são, assim como todos os micro-organismos ou substâncias que causam reação do nosso sistema imunológico, eles são chamados de antígenos. Tá? Então, nós vimos aí a importância do sistema imunológico, a importância de cuidar do meio ambiente, né, da água, a importância de tratar esgoto para a gente evitar que doenças sejam causadas e nos prejudiquem, né? Então, nós devemos aí ter cuidados, tá bom? Assim foi a nossa aula. Tchau!